Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a satisfação em receber o professor e também defensor público André Prachedes. Quero aqui agradecê-lo pela presença. O professor Prachedes, que ao longo da semana ministrou o curso aqui de Direito Penal com o tema Criminologia e Direito Penal. São aulas, de fato, muito interessantes. Até o próprio tema criminologia, né, professor, já desperta um certo interesse. Eu posso dizer isso até mesmo porque a quantidade de filmes que traz esse mundo da criminologia, séries, né, que desperta muita curiosidade. Séries americanas, né? Bom, primeiramente, Rimac, prazer estar aqui com vocês e conversar com seus telespectadores. O objetivo foi trazer um pouco o telespectador da TV Justiça para o universo da criminologia. Não vamos aqui, não houve um aprofundamento, né, dos estudos, das teorias, mas trouxemos informações assim relevantes, né? O conceito moderno, o conceito clássico, o método da criminologia, né, as técnicas de investigação, tudo isso aí foi colocado aí no nosso curso. E aí dentro desse contexto que eu coloquei desse interesse das pessoas pela criminologia, que eu acho que tem muito também da questão da psicologia, não tem? Claro, sem dúvida. Porque, Rimac, o que é que acontece, né? A ciência do direito penal, ela não explica com profundidade o fenômeno delitivo, né? Todas as nuances, toda a questão de fundo desse fenômeno que é o crime, quem vai dar respostas, explicações, é essas ciências auxiliares, né? Criminologia, psicologia, psiquiatria, antropologia. Então, por essa razão, é que a criminologia é uma disciplina científica extremamente importante para o aprendizado global do estudante de direito. O senhor falou na criminologia contemporânea e na criminologia clássica, né? Isso. Quais são as diferenças entre esses períodos da criminologia, então? Certo. A criminologia clássica, Reimark, o foco do estudo da criminologia clássica foi o foco, por exemplo, no conceito, no estudo da pessoa do criminoso, né? Tentar entender o que vem a ser o crime, né? Estudar também a vítima, né? Dentro da criminologia você tem um ramo que é a vitimologia, que estuda as relações da vítima com a eclosão do delito, né? Os instrumentos de controle social, tudo isso a gente coloca como, né, o objeto daquela criminologia clássica. Até aí não entra a questão de estudo da prova, como adquirir a prova, é a pessoa em si. Tá. Criminoso, tentando entender esse ser, quem é o criminoso, o crime, mostrando, né, quais são os parâmetros que a criminologia apresenta para considerar um fato como criminoso. Porque o direito penal vê o fato, né, do ponto de vista, né, o crime do ponto de vista analítico no direito penal é um fato típico, ilícito e culpável. A criminologia tem parâmetros, né, completamente diferentes, né, e nós abordamos isso no nosso curso. Também aprofundamos um pouco na questão da vítima, né? As relações da vítima com o autor do delito. Tudo isso é abordado, os instrumentos de controle social, o papel da família, o papel da escola, né, que são também estudados dentro dessa abordagem criminológica. Isso que eu estou colocando para você é um foco da criminologia clássica. Hoje, a criminologia moderna também está preocupada com questões, por exemplo, como a administração da justiça penal. Isso é um foco também, uma preocupação hoje da criminologia moderna, saber como é que é a justiça penal, por exemplo, do Brasil, como é que é a administração, né? As partes que atuam perante a justiça penal, né? Ministério Público e a Defesa, como é que elas estão situadas dentro do processo? Há uma paridade de armas, né, em relação ao processo penal, né? O papel do juiz, né? O papel da polícia hoje na questão do enfrentamento da persecução penal. Hoje a criminologia moderna se investiga um pouco isso, as origens da lei, saber qual foi os fatores que ensejaram a criação de uma lei penal. Também investiga hoje, a criminologia moderna hoje está muito preocupada, por exemplo, com a prevenção do crime, com o controle. Hoje, para os estudiosos, para os criminólogos, hoje há quase um consenso de que a ideia de que uma sociedade sem crimes, isso é utópico.
Não atingiremos essa possibilidade de uma sociedade sem crime. Desde os primórdios da humanidade, na Bíblia, o crime sempre esteve presente, né? Então, o que há hoje uma preocupação da criminologia moderna é mais com a prevenção, com o controle da criminalidade, né? Sim. Isso é hoje um enfoque, uma preocupação para que os índices de criminalidade estejam controlados, estejam em níveis que possam ser administrados pelo poder público. Professor, o que ainda desperta uma certa... O que intriga ainda a criminologia? E aí eu acho que até entra a questão também da psicologia, com relação, por exemplo, aos chamados serial killer, né? E também aquele comportamento de uma pessoa que, de repente, é dócil, uma pessoa boa, cumprimenta todo mundo, uma pessoa expansiva, não tem, talvez, ali nenhuma percepção de depressão ou qualquer coisa assim, e, de repente, comete crimes, como nós já vimos no Brasil mesmo ocorrer, de pessoas que estão bem relacionadas, né, bem, e, de repente, comete um crime que causa até uma grande repercussão nacional, um clamor. Olha, Rimac, Lombroso, que surgiu com a sua obra O Homem Delinquente, ele já apresentou uma classificação, né, do criminoso ocasional, criminoso habitual. Então, todos os indivíduos, eventualmente, potencialmente, podem se tornar criminosos, né? A psicologia... ela diz, por exemplo, que a formação do caráter do indivíduo começa na base. Desde tenra idade, ele pode, através da educação, ele forma o seu caráter. Mas esse conceito de caráter, o caráter não é algo, por exemplo, estático. Ele, eventualmente, pode variar, dependendo das circunstâncias, do momento, né? Isso ocorre, por exemplo, um homicídio, uma lesão corporal. Todos os indivíduos, né, são potencialmente homicidas, a depender da circunstância. O trânsito, hoje o trânsito nas grandes cidades, cada vez mais difícil, complexo, você pode se envolver num entreveiro com alguém e pode ali arrebatar ali um ímpeto criminoso. Então isso também é algo que a criminologia trata isso através dessas disciplinas auxiliares, que coloca essa possibilidade como real, né? O caso do serial killer, desses indivíduos que praticam crimes em séries, aí já é algo que pode beirar patologia, que já possa ser objeto de uma investigação no campo da psiquiatria, né? Por exemplo, trazendo uma questão mais para nós aqui, o pedófilo, o estuprador, né? Esse indivíduo aqui está a merecer mais um estudo mais aprofundado a respeito da sua personalidade, né, do seu histórico de vida, por que esses indivíduos foram capazes de praticar atos tão selvagens. Até mesmo, né? A própria escolha do tipo do crime, né? Sim, né? Também isso contribui. Mas a criminologia, por exemplo, pode, através dos seus estudos, né, tentar buscar, colher informações sobre isso, né? Indivíduos, por exemplo, que sofreram abusos sexuais na infância. Esses indivíduos, Rimac, têm tendência a reproduzir esses atos na fase adulta. É uma tendência, não significa dizer que vão. Né? É uma tendência, né? Indivíduos que foram molestados sexualmente, né? Indivíduos que tiveram uma educação muito marcada pela agressividade dos pais, né, sofreram tipo de maus tratos, essas pessoas têm uma tendência, na fase adulta, a reproduzir atos de violência. Embora eu acredito que isso aí não vá abonar nem diminuir, nem tanto, digamos que moralmente, vai reduzir esse impacto e muito menos penalmente, né? Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, na sequência estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.
Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com o professor André Prachedes e o curso que ele ministrou ao longo da semana aqui no Saber Direito foi Criminologia e Direito Penal. Professor, o senhor é de Fortaleza. Fortaleza, nasci na cidade de Fortaleza. Mantém ainda contato com a cidade? Não? Mantenho, né? Meus pais moram em Fortaleza, né? Meus parentes, amigos queridos, né? Então tenho vínculos muito sentimentais com a cidade. Fortaleza de fato o estado em si, né? Sem dúvida. O Ceará, né? De fato, é um estado muito Os brasilienses, a informação que eu tenho, que às vezes quando eu estou em Fortaleza, né? Às vezes quando eu não estou com meus pais andando, às vezes eu ando de táxi. E aí eu conversando com os motoristas de táxi, né? Eles dizem que paulistas e os brasilienses aqui são os que mais frequentam Fortaleza. De fato, Fortaleza está de parabéns. E o próprio Ceará também é uma cultura extraordinária, né? E bem diferenciada, né? Muito, muito rica. A cultura cearense, o Ceará é um estado, sempre foi marcado, meu estado, pela pobreza econômica. Economicamente, o estado do Ceará nunca foi uma força econômica no país, mas intelectualmente, o estado do Ceará sempre foi um estado muito forte, né? Nós tivemos agora informações até que no último exame da OAB, né, o Ceará foi um dos que despontaram em termos de aprovações, né? Mas na literatura, Capistrano de Abreu, Raquel de Queiroz, né? No direito, Clóvis Bevilacqua foi praticamente o responsável pelo Código Civil de 1916. Então, a cultura popular, né? Do Estado, muito rico, né? As tradições lá, sem dúvida que é um Estado diferenciado. O curso de Direito, o senhor já tinha em mente quando morava lá? Foi feito fora do Ceará? Rimac, eu me formei... Aliás, qual a opção? Por que o curso de Direito? Pois é. Eu não tenho tradição de uma família de juristas, né? Meu pai é militar. Nem queria ser piloto de avião, não, né? Não. Não. Meu pai é militar, meu pai é coronel do Exército, hoje está na reserva remunerada, né? O curso de Direito foi algo que surgiu do acaso. Eu sempre olho para trás assim, como é que foi essa minha ligação com o Direito? Foi algo que surgiu do acaso. Decidi fazer a Faculdade de Direito lá em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, né? E aí, claro, na medida em que o curso ia avançando, e aí surgia, nascendo em mim um desejo, um vínculo, né? Um sentimento de identificação com a ciência do direito, né? Muito um envolvimento muito psicológico. Mas até então não tinha isso, né? Foi algo assim, que eu não recebi a influência do meu pai, do meu avô, do meu tio. Não, a família não é uma família de juristas. Foi algo que surgiu e que depois foi alimentado, foi potencializado, né? E hoje eu, com a defensoria, depois que eu assumi a defensoria, eu me realizei profundamente, né? Trabalhando com direito, trabalho, né? E aí também na universidade, com a minha experiência acadêmica, também foi algo que demonstra para mim um envolvimento, né, de amor muito grande com a ciência do direito. Pois é, vamos falar inclusive da defensoria. E aí, onde é que nasce essa tendência, essa vontade de ir justamente para a defensoria? Que a gente passa, todo mundo sabe que é uma instituição fantástica, tem um papel relevantíssimo, mas às vezes não é dada a devida atenção e o merecimento e a estrutura que ela necessita. Rimac, eu vejo isso como algo natural, com alguma tranquilidade. Eu acho que o processo é lento da defensoria. Nós temos os defensores de todo o país, eles devem ter isso, né, no seu espírito, né? Aqueles que assumiram, abraçaram a causa da defensoria, sabem que nós estamos fazendo história, né? Não podemos aqui querer, né, que uma instituição floresça da noite para o dia. É um processo lento, até porque o destinatário do nosso serviço é aquele indivíduo lá que está na ponta, lá o usuário do nosso serviço, é o hipossuficiente, é o necessitado, regra geral é o indivíduo, né, que é discriminado. Então, isso um pouco se reflete um pouco na defensoria. Então, os avanços não são avanços assim, em progressão geométrica, vamos dizer assim, é em progressão aritmética, são lentos os avanços, né? Mas eu acredito, né, sou otimista de que a defensoria, a seu tempo, se tornará uma instituição absolutamente de relevo no país, né? A defensoria ocupará o seu devido espaço junto às outras instituições, junto à magistratura, junto ao Ministério Público e junto à advocacia.
Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, a defensoria também surgiu, eu não cheguei, fiz o concurso para a defensoria, né, por uma assim, vocação de ser defensor. Também eu estava, à época, fazendo os concursos e surgiu o concurso aqui do Distrito Federal. Estava em Fortaleza e me preparei. Agora, Rimac, se você me permite, eu sempre me identifiquei, a minha identificação com a defensoria foi algo assim absolutamente de imediato. Desde o início, né, quando eu vim para Brasília, eu sabia que eu ia exercer a defensoria e era algo que mexia muito comigo. Se você me permite, eu fiz uma revelação há pouco tempo, até na rede social. Há 34 anos atrás, eu sofri um acidente de ônibus, eu e meus 2 irmãos. Estava viajando na época, eu morava em Salvador, na Bahia, meu pai é militar. Eu vindo de Fortaleza de férias, quando chegou na madrugada, numa cidade, Senhor do Bonfim, na Bahia, o motorista, acho que deu uma cochilada no volante e o ônibus caiu numa ponte, a 30 metros de altura. Esse acidente, eu acho que 17, 20 pessoas morreram. Dos sobreviventes, meus irmãos sobreviveram também. Dos sobreviventes, eu fui tido o caso mais grave. Eu tive hemorragia interna, tive uma ruptura de fígado e eu passei, eu acho, mais de 5, 6 horas para ser operado. Quando eu fui operado, meus pais já tinham chegado de Salvador, o médico saiu da sala de cirurgia e disse para meu pai, que não podia mais fazer nada, que o que podia ter sido feito já tinha sido feito, como quem dissesse, já não há esperança de eu poder sobreviver. Já desacreditado. Já dando tipo, dizendo, não há mais nada o que fazer. E meu pai teve um gesto de se ajoelhar perante o médico e pedindo que o médico voltasse de que o filho ia sobreviver. E quando ele voltou, o meu pulso começou a bater. E eu fui removido às pressas de madrugada para Salvador, passei 1 mês na UTI e sobrevivi. Então, Rimac, eu entendo que a defensoria não foi algo do nada. Eu acho que a defensoria surgiu na minha vida como uma missão para mim. Uma missão de me dedicar àquelas pessoas que necessitam. Nessa sua resposta, eu achei extremamente interessante, que ela me fez mudar também um pouquinho a minha linha de raciocínio com quem presta um concurso para justamente a defensoria, porque eu sempre acreditei que eram pessoas que não fizessem simplesmente por fazer. Claro, esse é um ponto. Eu acho que quem ingressa já sabe onde vai trabalhar, como é que vai atuar, as dificuldades que vai enfrentar, quem que vai atender, né, o público específico. Exatamente. Então eu sempre acreditei que entra a pessoa que sabe tudo isso e gosta e quer. Claro. Agora, ficar é uma outra história, né? É outra história. Mas eu nunca acreditei que talvez alguém fizesse nessa situação que o senhor colocou. Não, eu fiz e me apaixonei e a coisa fluiu. Identificação imediata. Eu diria até, Rimac, uma outra situação que eu acho que pela primeira vez vou revelar aqui. Eu vim para Brasília, quando eu saí de Fortaleza, eu despachei mudança, vim com a minha mulher Carla, meu filho, na época 3 anos, não tinha havido ainda nomeação para o cargo de defensor aqui. Né? Meu pai tinha sido até mais ou menos contra, meu filho, você não está ali se precipitando, mas eu tinha tanta certeza, porque eu estava conversando na época com o defensor geral, e ele disse, não, é questão de dias, e eu me antecipei, né, para vir para aqui, para ver logo a escola do meu filho, ver o apartamento que eu ia alugar. Então foi uma coisa que eu cheguei e disse, vim aqui para abraçar essa cidade que eu amo tanto e para servir a defensoria. Foi algo assim, muito forte para a minha vida. Então, agora, você colocou uma questão muito importante, Rimac, muito importante. O desafio aqui é fazer com que a defensoria, né, nesse processo de florescimento como instituição, possa ter salários condignos em todo o país, para que o defensor se sinta estimulado a permanecer na carreira. Não? Porque ainda em alguns lugares, o Espírito Santo parece que ainda é essa a realidade, eu vi recentemente, o defensor está havendo aí uma perda, uma fuga de defensores que estão querendo ir para outras carreiras. Por quê? Porque ainda o salário, ainda em alguns lugares do país, não é ainda um salário compatível com a relevância e com a importância dessa função. Agora, também digo, Rimac, salário também não é o mais importante. Aquele defensor que entra na defensoria, aquele profissional do direito que vai para a defensoria buscando salários altos, buscando poder, ele não está sabendo o que é que ele vai fazer. Porque nós estamos aqui numa situação
que o nosso destinatário, o usuário do nosso serviço, é um indivíduo que está precisando do nosso trabalho. Então tem que ter ali muita vocação, dedicação e amor para fazer isso. Tem uma questão de sensibilidade. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o professor André Prachedes, ele que ao longo da semana ministrou o curso Criminologia e Direito Penal. Professor, por falar no curso, quais são os temas das aulas? Muito bem. Na primeira aula... São 5 aulas, né? E 5 aulas, fizemos 5 aulas. Primeira aula nós falamos sobre introdução à criminologia, né? Apesar do nome do curso ser criminologia, a nossa aula foi mais de conceitos introdutórios, como eu falei. Então, introdução à criminologia na primeira aula. Segunda aula, falamos aplicação da lei penal no tempo, onde a gente colocou toda a problemática do conflito direito penal no tempo, direito penal intertemporal, problema da sucessão de leis penais, na segunda aula. Terceira aula, a gente trouxe aqui algumas questões acerca da teoria do delito, né? Por exemplo, falamos sobre o problema da pessoa jurídica, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, o pensamento do STJ, o que é hoje o pensamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade da pessoa física ser punida ainda, da pessoa jurídica ser punida, ainda que a pessoa física tenha sido absolvida. Vamos trazer isso aqui, trouxemos isso aqui lá no nosso curso, né? Na quarta aula, a gente falou do iter criminis, né? Falamos um pouco sobre a tentativa, a desistência voluntária, o crime impossível, colocamos aqui pontos assim muito importantes para o estudante, para o concurseiro, né? Que tratam dessas questões relacionadas aos atos do iter crime, as etapas, preparação, execução, as teorias existentes entre a preparação e execução do crime, tudo isso dentro do iter crimes. E fechamos com o concurso de pessoas, né? Que no Código Penal está a partir do artigo 29. No concurso a gente trata também de autoria, né? Sobre as teorias sobre a autoria, teoria subjetiva, teoria objetiva, o que vem ser autor. Falamos um pouco sobre a teoria do domínio do fato, né? Então hoje, polêmica hoje aqui, a partir hoje da decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito da ação penal 470. Falamos sobre as teorias existentes sobre a participação, né, da acessoriedade limitada, da extremada, falamos um pouco da participação moral, da material, enfim, abordamos aqui todos os pontos mais relevantes, né, sobre o concurso de pessoas, falando ainda das circunstâncias, né, do artigo 30 do Código Penal, que são incomunicáveis, explicamos ao telespectador o que vem a ser uma circunstância incomunicável. Enfim, tratamos aí todas essas questões. Tem um tema interessante que o senhor traz, aliás, todos são interessantes, mas eu peguei um aqui que, se não me engano, está na terceira aula. Perdoe se estiver errado, o senhor até já aproveita e me corrige. Terceira aula sobre a teoria do delito. Que inclui esse crime impossível. O crime impossível, Rimac, é na quarta aula. No iter criminis, né? No iter criminis, o crime impossível é tratado porque ele tem aí uma proximidade com o Instituto da Tentativa, né? O crime impossível tem uma proximidade porque no artigo do Código Penal que trata, né, sobre o crime impossível, o que é o crime impossível? É justamente, né, uma tentativa... Para quem está nos acompanhando agora e não consegue entender o que é um crime impossível. O crime impossível é o sujeito que inicia a execução de um crime. O sujeito inicia a execução de um crime, né? Só que esse crime não pode chegar à fase consumativa. Por que não pode chegar? Porque ele se utilizou de um meio que é absolutamente inidôneo. Aí eu vou colocar o telespectador, o que vem a ser o meio absolutamente inidôneo, e também ele se voltou contra um objeto absolutamente impróprio. Então é a chamada, o crime impossível é chamada tentativa inidônea. Por quê? Porque o crime não pode acontecer em virtude do meio absolutamente inidôneo e do objeto absolutamente impróprio. Mas veja que o legislador, o Código Penal, fala que é uma tentativa não punível. Ele dá início à execução. Então, ele ingressa um pouco aí na fase da punição, que começa com a execução. Eu acho que nós temos um caso
clássico, talvez um caso simples, mas é clássico nesse sentido, de um cidadão que entra num supermercado, rouba um shampoo, né? Se não me engano é um shampoo mesmo, e ali ele está sendo vigiado pelas câmeras do supermercado. Tem o vigia do supermercado que já foi informado do possível roubo, né? E, no entanto, ao chegar na entrada desse supermercado, ele é barrado pelo segurança. Exatamente. E depois, no julgamento, parece que não aconteceu nada com ele, justamente porque se trata de um crime impossível. Por quê? Porque ele estava sendo vigiado, aquele ato não se consumaria, tinha ainda o vigilante. Essa é a situação mesmo? O enfoque é esse que você deu. A princípio, uma situação dessa, de um indivíduo que estaria tentando subtrair a mercadoria de um supermercado, mas estava sendo vigiado, monitorado pelas câmeras, ou então, evidentemente, por um segurança, né, que estava acompanhando todo esse movimento dele, e ao final, na saída, ele teria sido, o caso dele ser abordado. É porque se ele é abordado antes, ele pode dizer, não, eu vou passar no caixa e vou pagar. A princípio, isso é uma questão que se discute na nossa doutrina, né? Aqui a questão é, haveria crime impossível ou o indivíduo aqui responderia, né, por furto, não na modalidade consumada, mas sim na modalidade tentada, né? Haveria essa discussão. Só para complementar, hoje... Aliás, perdão, não seria nem um roubo, seria o furto. Seria o furto, exatamente, perdão. Seria o furto. Essa questão, Rimac, é importante só a gente esclarecer que essa questão é objeto de discussões, né, de alguma celeuma no campo da doutrina, né? Agora, eu vou até, inclusive, tratar isso também, tratamos isso na nossa aula, de que hoje o entendimento do Supremo com relação ao furto e ao roubo, que também o roubo também vale também para o furto, é de que o furto hoje passou a ser um crime formal e não material. Portanto, nessa situação aqui, né, basta a inversão da posse. Então, se esse indivíduo, né, inverteu a posse saiu, né, da esfera de proteção da vítima e ingressou na proteção do agente, a partir desse momento aqui, o crime já estaria consumado. Então, o Supremo Tribunal Federal já proferiu julgados, entendendo que, nesse caso aqui, não seria crime impossível. Ele responderia por furto e, pasme, não seria nem furto tentado, seria furto consumado. Tá. Bom, curso de Direito Penal, parte geral, o professor André Prachedes nos trouxe aqui algumas obras que ele indica, né, recomenda, e nós vamos, inclusive, perguntar por quê. Por que, então, o curso de Direito Penal, parte geral? O professor Rogério Greco. Professor Rogério Greco, inclusive já esteve aqui na TV Justiça, já ministrou aula aqui. Eu considero a obra do professor Greco como uma leitura muito fácil, uma leitura agradável, né? Ele geralmente, nos seus textos, nos seus escritos, ele busca, né? Ele busca chamar, prender a atenção do leitor. Então, eu recomendo o professor Greco porque a obra dele, ele tenta sair um pouco do juridiquês, sempre com exemplos muito práticos. É claro que tem outros aí também, né, que eu poderia citar, o professor Fernando Capês, doutor, também, geralmente, dentro do meio universitário, é muito utilizado pelos alunos, mas eu gosto muito do Greco, claro, com outros que a gente trouxe aqui também. Direito Penal também, a parte geral. Artigos 1º ao 120. Isso, né? Bom, o doutor Kleber Masson, que é um promotor de justiça de São Paulo, hoje a doutrina dele está sendo muito aceita no meio universitário. Por quê? Porque a obra do professor Masson já traz aqui jurisprudência atualizada do Supremo, do STJ, ele é muito focado para quem está estudando para concurso público, então eu recomendo ao pessoal do concurso público, né, Direito Penal, o professor Masson tem uma obra completa da parte geral e da parte especial, né, traz aqui decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, do STJ, é um livro excelente para quem está estudando para concurso público. Aqui nós temos o Manual de Direito Penal Brasileiro. Bom, professor Zaffaroni, né, que é um mestre, né, em criminologia, né, é uma referência para nós, né, em termos de direito penal, ele tem uma obra de direito penal, mas ele também é um expert em criminologia, né? Ele tem obras em criminologia consagradas, né, na América Latina. Então, o professor Zaffaroni, para quem quer se aprofundar
sobre essas questões, né, intrigantes do crime, o professor Zaffaroni, né, seria uma recomendação que nós estamos fazendo. A leitura dele é uma leitura mais densa, mas traz, né, traz aqui grandes informações muito preciosas a respeito dessas questões envolvendo o fenômeno delitivo. Bom, aqui nós temos mais dois. Vou mostrar aqui, Luiz Regis Prado, curso de Direito Penal Brasileiro, que é este aqui. E temos também um outro, Sérgio Salomão, Checaira, Criminologia, 4ª edição, está aqui, prefácio do professor Alvino Augusto de Sá. Queria que o senhor comentasse justamente isso, rapidamente, de criminologia. Olha, Rimac, o livro do professor Checaira, que é um professor da USP, eu recomendo para aqueles que, assim como o professor Zaffaroni também, mas o professor Checaira para aqueles que querem estudar criminologia, né? Ele traz aqui informações detalhadas sobre o surgimento da criminologia, sobre as escolas sociológicas do crime, enfim, é uma obra importantíssima e veja, não é um livro muito extenso, né? Você, numa sentada aqui, você lê o livro do professor Sérgio Salomão Checaira. Então, acho isso uma boa aquisição para aqueles que querem aprofundar. E o professor Luiz Regis Prado, da Paranaense, da Universidade Federal do Paraná, né, também é outra referência que eu gostaria de citar. Esse já tem um consagrado da nossa doutrina também, uma recomendação para aqueles que, depois de uma leitura do Masson, depois da leitura do Greco, depois da leitura do César Roberto Bittencourt, que queiram ter um estudo um pouco mais, leitura um pouco mais densa, que possam optar pelo professor Luiz Regis Prado. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o professor de Direito Penal, André Prachedes, ele que ao longo da semana ministrou o curso Criminologia e Direito Penal. Professor, muito obrigado. Grande prazer estar aqui com você, Rimac. E eu lembro que você também pode participar dos programas da TV Justiça, em especial o Saber Direito, por meio do saberdireito@stf.jus.br e pode também rever este e outros programas da programação da TV Justiça em nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.